Para que funciona esse plano de ação? É sempre alguma coisa que você vai bolar para chegar, então, nesse objetivo. Para chegar na palavra de Deus, por exemplo, e dizer, olha, o que Deus fez com Elias? E o que Deus proporcionou para a vida de Raquel a respeito da depressão? Você entende? Então, esse plano de ação é esse planejamento da aula para chegar nesse objetivo que você quer alcançar. Tá? E a palavra R, né? É relacionamento. Então, a partir desse planejamento, desse conteúdo, você precisa gerar dentro do encontro, dentro da ministração, qualquer ministração que seja, você precisa gerar relacionamento. Então, é você se identificar com as pessoas, com os adolescentes. E você dá voz para que eles falem, para que eles compartilhem a respeito disso. Por quê? São histórias que a irmã Ana está passando, que a irmã Filomena pode ter passado também. Então, elas vão olhar e falar, nossa, você também passou por isso? Nossa, meus pais separaram. Ah, meus pais também separaram. Entendeu? Então, isso vai gerar neles relacionamento. Na próxima aula, esse adolescente vai olhar para o outro e vai dizer, poxa, está ali meu amigo, ele também passou por tal situação. Entendeu? E, por último, a experiência. A experiência é qualquer atividade que você pode realizar para transformar esta mensagem, este conteúdo, em aplicação para o dia a dia deles. Seja uma aplicação na hora, de uma dinâmica, de algo que a gente possa fazer, ou até mesmo por um desafio que eu posso trazer para que eles cumpram na semana. Então, eu estou falando sobre perdão. Ministro sobre perdão. Eu peguei o conteúdo, eu me debrucei em relação ao conteúdo, fiz um planejamento, um plano de ação, e aí no meio da aula consegui gerar relacionamento. Qual que é o último passo? Gerar experiência. Eu vou desafiar eles. Então, olha, quem que você precisa perdoar? Então, essa semana, você vai falar com essa pessoa e vai perdoar essa pessoa. O que estou fazendo? Estou incentivando ele a ter uma experiência. O que o adolescente vai lembrar das suas aulas, dos cultos que ele participava? Ele não vai lembrar, olha, no versículo tal, aquele dia, na hora tal, o pastor ou o líder falou sobre o versículo tal. Talvez ele não lembre disso, mas ele vai lembrar, naquele dia eu fui desafiado a perdoar. Eu perdoei e a minha vida mudou. Você entendeu? Então, vamos lá. 2, criatividade, ela é um músculo. Quem falou a respeito disso foi o pastor Douglas Gonçalves. Ele tem um canal no YouTube lá de podcast muito legal e ele fala bastante para liderança de jovens e às vezes fala também para adolescente, né? Mas criatividade é um músculo, é uma frase que ele colocou. Por quê? Porque muita gente olha e diz assim, ah, não, criatividade não é comigo, eu não sou criativo. Eu também não sou criativo e não é falsa modéstia, não é isso. Né? Mas eu não me acho uma pessoa criativa, mas eu também já me senti desafiado por ele a respeito disso. Por quê? É algo que precisa ser exercitado. Então, você vai ter que sempre pensar nas suas aulas, nas suas ministrações, em coisas práticas, e que eles vão poder visualizar. Adolescente, a gente já falou, a geração é uma geração de nativos digitais. Então, não adianta eu vir aqui com uma abordagem que talvez seja ultrapassada, que eles não vão ouvir, eles não vão captar a mensagem. Então, se eu chego aqui e ponho um slide legal para eles verem, ou um vídeo legal para eles verem, e aí a gente volta para tratar do assunto, eu já criei a experiência. E eu já fiz alguma coisa diferente na ministração. Você entendeu? Então, o objetivo é sempre que você se desafie a fazer alguma coisa nova, ou alguma coisa diferente. Enfim, às vezes, a gente teve lá um trabalho numa das nossas igrejas, que o lugar, a sala que a gente estava era muito fria. E aí, na época de frio, o que a gente fazia? Eles ficavam incomodados porque estava num lugar muito frio. O que a gente fez? Vamos sair. Aí eu comecei a reunir o pessoal fora da igreja. Então, a gente fazia aula fora da igreja. Eles se sentiam o máximo, porque eu estou tendo aula e as pessoas estão vendo que eu estou no meio de uma aula.
Então parecia ser algo tão pequeno, mas essa experiência gerou inclusive neles fé, para dizer, eu estou aqui sentado ouvindo a palavra de Deus, porque eu amo Jesus. Então parece ser pequeno, mas são pequenas experiências que vão ajudar você no seu engajamento. Então, desperte os ouvidos, mas também desperte os olhos. Né? A gente sabe que, adulto, a gente já tem um nível lá de prestar atenção. Depois de 20, 30 minutos, se a gente não faz alguma abordagem, alguma coisa, você já começa a perder um pouquinho do foco. Imagina você fazer isso com um adolescente. Então, a gente tem que sempre estar criando alguma coisa diferente. Então, seja visual, seja de ouvido. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Já acabou o meu tempo, eu tenho mais 5 minutos. Mas vamos lá. Uma coisa que eu achei interessante, quando eu fui estudar sobre o tabernáculo, quando você entrava no átrio do tabernáculo, no lugar santo do tabernáculo, tinha lá a mesa da proposição dos pães, tinha o candelabro, tinha o incensário, e tinha lá o véu. E aí um dos estudiosos que eu peguei para ler, ele estava dizendo que aquilo lá foi criado para que você vivesse plenamente a adoração a Deus. Por quê? Você estava sentindo o cheiro, você estava vendo luz, porque tinha luz para iluminar o lugar, né? Você estava vendo o ambiente, você estava provando de alguma coisa, você estava tateando alguma coisa. Então, todos os sentidos estavam voltados em Deus, adoração a Deus. Então, por que nós não criamos esse mesmo ambiente para que no momento que o adolescente sentar na sala de aula ou no culto, ele se volte com seus ouvidos, com seus olhos, com suas mãos, para Deus também? Por que não criar dessa forma? Então, aí está a nossa criatividade. Aí entra o líder, o professor, para poder trabalhar com isso. Tá? Então, dinâmica, brincadeira, a gente põe lá o pega estrada, né, que é sempre você sair um pouco da zona de conforto. Então, se você faz a aula fora da igreja, faz a aula na casa de alguém, ou vamos sair para comer uma pipoca em algum lugar, para ir para uma praça, dê a eles tarefas difíceis, né, como essa questão do perdão que eu falei. É uma das tarefas que a gente pode considerar tarefas difíceis, de desafios para a semana que eles podem fazer, tá bom? E dê um nome legal para a sua sala, ou dê um nome legal para o encontro que você vai fazer, tá? Então pesquisa lá, põe uma coisa legal, porque eles vão se identificar sempre com aquilo que eles estão vendo. Se a gente fala que é uma geração de influenciadores digitais, é porque eles olham aquilo e é um público já exigente, né? Então eles vão olhar aquilo e vão dizer, poxa, que nome legal, que nome descolado, então eu quero participar disso. Tá? 3, dê voz a eles. Então, eu já falei sobre isso, mas você dá a oportunidade para que eles falem, para que eles sempre tem que ter esse momento. Então, se é um momento de escola bíblica, você separa ali 10 minutos para você conversar com eles sobre o dia, como é que foi a semana deles, se eles fizeram prova, se deu ruim na sala de aula, sei lá, como é que está em casa. Dê voz a eles para que eles falem. A partir daquilo que eles forem falando, você vai sempre captando. Olha, fulano está passando uma situação assim assada, fulano está passando por tal dificuldade, nós podemos tratar ou não disso. Então, dê oportunidade deles trabalharem com debates, né, de sentar para conversar a respeito de determinado assunto, uma entrevista, uma palestra. O que mais? A gente põe lá a mesa redonda, né, que é o momento deles confessar pecado, deles falarem das coisas, das dificuldades que eles estão tendo, seja qual dificuldade for. Isso é extremamente importante. Tá? O 4, a quarta dica, né? Melhorar faz bem. Como líder, como professor, qual é a nossa tarefa? Sempre ter um feedback, sempre avaliar. Como é que foi minha aula hoje? Como é que foi minha ministração hoje? Eu te desafio, brincadeira, a perguntar para o teu aluno como é que foi, o que ele acha da aula. Eu tive essa experiência e, para mim, olha, foi assim, devastadora. Eu perguntei para a menina assim, e aí, o que você achou da aula hoje? Ela, um horror, odiei a aula hoje. Falei, rapaz, eu me senti... E eu falei, o que aconteceu? Né?
E ela disse, toda aula você traz uma coisa diferente, toda aula, hoje você não trouxe. Eu falei, então tá bom. E aí fica o feedback, né? Mas é importante você se reavaliar. Né? É claro que adolescente, ele vai sentar assim, né? Vai sentar assim na sala, com aquela cara amarrada, com o boné assim, meio abaixado, e vai ficar, mas ele está ouvindo, ele está prestando atenção, e ele sabe do que está falando. Porque uma vez eu tinha, lá na igreja, tinha vou falar o nome do irmão, não posso falar o nome do irmão, o irmão Jota. O irmão Jota estava lá, e aí ele sentava desse jeito, com o boné desse jeito, tal. E aí eu ficava encucado, porque o irmão estava daquele jeito. Eu falei, meu Deus, não é possível, não está prestando atenção. Aí eu fiz uma pergunta, quem levanta a mão? O Jota respondeu certinho. Eu falei, gente... Então é isso, tá? Curso, leia livros, é importante você entrar nesse universo do adolescente. Eles estão muito agora relacionados... Já sei. Já estão muito... já até perdi a palavra, né? Eles estão muito ligados em séries, são várias coisas que tem aí. Então, entre nesse universo, para você entender do que eles estão falando, né, as músicas que eles estão ouvindo, é importante. Tá? 5, envolva-os nas suas habilidades. Você vai descobrir que tem adolescentes que têm muitas habilidades boas e que podem ser usados dentro e fora da sala, ou até mesmo no culto. Né? Então, lá a gente tinha um adolescente que ele estava mexendo com uma parte elétrica. Então eu propus um desafio para ele. A gente queria construir aquele negócio do passe ou repassa, né? Aquele botãozinho de você bater assim, de fazer um barulhinho. A gente queria construir aquilo. E aí eu dei a ideia para ele, ele ficou super animado, porque ele achava que ele não se encaixava, porque ele não tinha habilidade disso ou daquilo. Mas dentro daquilo que ele podia fazer, ele pôde servir. Você entendeu? Então, é isso. Estimule o desenvolvimento da sua vocação profissional. Você, como professor, líder, você já precisa estimular isso neles, para que eles escolham a sua profissão, para que eles entendam que eles estão adorando a Deus naquilo que eles estão fazendo profissionalmente, né, de uma vida integral. Ninguém tem várias vidas, né? Ninguém é gato para ter vida emocional, vida profissional, vida espiritual. Ninguém tem isso, é vida integral. Tá? Então, se você está trabalhando para a glória de Deus. Se você está cultuando, para a glória de Deus. Se você está servindo a sua família, para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Tá? 6, seja autêntico. É uma característica fundamental dessa geração. Por que o adolescente está procurando os influenciadores digitais? Porque eles estão procurando gente autêntica. Não é aquele cara bonitinho que aparece... Você já viu alguma coisa desses influenciadores? Eles gravam de qualquer jeito, eles expõem os erros deles, eles falam errado, com o português errado. Por quê? Porque eles estão procurando a autenticidade. Então, a partir daí, você sendo você mesmo, você vai conquistar eles. Tá? Esteja pronto e seja um líder por exemplo. Então, os seus adolescentes precisam te ver ofertando, os seus adolescentes precisam te ver adorando a Deus, os seus adolescentes precisam te ver sendo um bom líder na sua família. Tá? 7, se envolva, como eu disse, né? Entra na bolha, né? Atinja o objetivo de estar com eles, entendendo o porquê que eles estão passando, o que eles estão assistindo, o que eles estão ouvindo, né? Desenvolva relacionamento com eles, isso é muito importante. Tá? Realmente há um privilégio para quem já sabe, já trabalha, sabe o que é um privilégio trabalhar. Eles são muito leais, são maravilhosos. E é mais maravilhoso ainda você chegar, depois de alguns anos, e ver lá um brucutu barbado, né, um adolescente que eu dava aula, agora já tem filho, está lá casado, bonitinho, trabalhando. Falo, nossa, glória a Deus por causa disso. Está lá firme nos caminhos do Senhor, glória a Deus. Não é isso? 8, é bom tirar tempo. Você como líder, e aqui eu quero deixar isso muito claro, nós não somos promotores de eventos. Não. Nós não somos organizadores de eventos, não somos. Nós somos líderes e pastores de adolescente. Então, por causa disso, você vai sim promover alguns cultos, alguns encontros, mas você tem que ter tempo para você, tem que ter tempo para a tua família, para cuidar da sua saúde física e emocional. É importante isso.
né? Então, por isso, faça alianças, né? Hoje, olha, gente, hoje quem vai ministrar não sou eu, mas está aqui o fulano de tal que veio e vai ministrar para vocês, vai ser bênção. Sai da sala e vai embora. Tá? Isso é muito importante. Outro item, e já para fechar, né? Aqui, forme outros líderes. Começou agora, já começa a orar a Deus, Senhor, qual é a próxima pessoa que vai assumir? Qual é a próxima pessoa? Já chama essa pessoa, já começa a trabalhar com essa pessoa, para que ela assuma e o trabalho se desenvolva. Tá? 9, o lugar de adolescente é na igreja assim, gente. Meu Deus do céu. Tem gente que está expulsando criança e adolescente da igreja. Se eu pudesse, eu diria, por favor, expulsa daí e traz para cá, então, por favor. Porque nós precisamos ser uma igreja que também abraça o adolescente. Ele precisa encontrar Jesus, ele precisa ter uma experiência de fé, ele precisa ter certeza da sua salvação, tá bom? Então, você pode sim promover os eventos, né? Tá ali atividade, culto, acampamento, mas tudo com planejamento, tudo pensando também na saúde do líder, tá bom? 10, que é o último, você é o intermediador, e eu digo isso com um peso no meu coração. Porque, como liderança, eu não tenho como levar, isso é um conceito de liderança, eu não tenho como levar uma pessoa para um lugar que eu nunca fui. Então, se eu quero que os meus adolescentes sejam cristãos autênticos, o que eu preciso ser? Um cristão autêntico. Se eu quero que eles sejam cheios do Espírito, o que eu preciso ser? Cheio do Espírito. Eles vão procurar isso em você. Um líder de adolescente que ora, você vai encontrar adolescentes que oram. E a mesma coisa, a mesma coisa acontece para um pastor em relação à tua igreja, né? Então, ore ao Senhor por eles, por você, pelos encontros, pelas atividades. Ore ao Senhor, assim como a irmã Filomena está falando aqui. Orem pelo seminário, né? Eu sei que eles estão debruçados em relação ao tema. Por quê? Porque, de fato, nós precisamos fazer isso. Tá? Orem ao Senhor. Leia a palavra de Deus. Isso precisa ser regra na tua vida. Né? Ler a palavra de Deus traz um fundamento maravilhoso. E aí você, com a palavra de Deus, você vai usar a própria palavra para servir os adolescentes. Né? Consagre-se e pregue o evangelho. Você não pode perder essa oportunidade. Cada encontro, cada aula, cada culto, sei lá o que você vai fazer, precisa ter um momento de pregação do Evangelho. Nós estamos tratando aqui sobre depressão, mas aí você vai dizer, mas Jesus é a pessoa que pode mudar a sua vida, a pessoa que pode curar das suas feridas. Jesus morreu numa cruz para que você tivesse as suas feridas saradas. É o Evangelho sendo pregado. Porque se esse adolescente, ele encontrar Jesus, ele tiver a tua experiência de fé, você não precisa fazer mais nada, meu irmão. A única coisa que você vai fazer é começar a organizar algumas coisas, porque eles vão querer vir para a igreja, eles vão querer fazer os cultos, eles vão querer que os amigos deles sejam convertidos, eles vão fazer tudo. Você só vai ter o papel de revisor dos trabalhos, daquilo que o Senhor vai te dar de direção. Mas um adolescente cheio do Espírito Santo, olha, meu irmão, o negócio fica pequeno mesmo. Tá? E aí, por isso, eu quero trazer essa pesquisa bem rápida do pessoal da AME Evangelizar. Eles fizeram uma pesquisa com os adultos, né? A partir de 20 anos, fizeram essa pesquisa para saber quando eles se converteram. Ali a gente tem lá, de 4 a 10, 24% se converteu nessa faixa. 42% se converteu na adolescência, 33% já na juventude. O que eles entenderam? De que 77% do público que fez essa pesquisa, que respondeu essa pesquisa, foram pessoas que se converteram na adolescência. Então, isso é super importante, tá? Na infância e adolescência. Ali a gente tem por faixa, né? Ali, de sexo masculino e feminino. E no outro quadro de barras, a gente tem ali a contribuição e a influência por exemplo, das pessoas que influenciaram eles a aceitar Jesus, né, a ter uma experiência com Jesus. Ali na infância, a gente tem boa parte dos pais, né, que é o amarelo. E à medida que ele vai aumentando, né, a faixa de idade, ele vai perdendo a influência dos pais. Lembra que eu falei do distanciamento dos pais? É normal isso.
E aí ele vai ganhando a influência dos amigos, que é o que está em verdinho. Então, se a igreja ela faz um trabalho em parceria com os pais, imagina o que ela pode fazer com o evangelho na mente, na vida dos nossos adolescentes. É algo poderoso, sim ou não? Então, esse é um trabalho que precisa ser feito com todos. Há necessidade de uma relação entre os pais e líderes, entre os líderes e os seus pastores, os pais, que precisam ser presentes na vida dos seus filhos, e, sobretudo, nós precisamos ser uma igreja que avança e que investe no ministério com adolescentes também. Amém? Desculpa pelo tempo, passei um pouquinho, mas espero que você tenha sido abençoado.